Nesse vídeo você vai aprender os 4 passos da aposentadoria rural em 2023. Mas antes de continuar o vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixar aí um gostei para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas que precisam desse tipo de informação, que pesquisam esse conteúdo aqui no YouTube. Além disso, ativa o sininho de notificação para ser avisado pelo YouTube sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E deixe aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua opinião sobre esse assunto ou sobre algum outro assunto de sua preferência. E depois eu vou ler esses comentários e vou responder cada um deles. Agora, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Eu vou apresentar aqui, nesse vídeo, o passo a passo de como conseguir a aposentadoria rural no ano de 2023. No primeiro passo, eu vou falar sobre os 2 requisitos da aposentadoria rural, que são eles: completar a idade mínima e comprovar a condição de trabalhador rural na data do requerimento. No segundo passo, você vai saber identificar qual das 3 modalidades de trabalhador rural você se encaixa. O primeiro e mais comum é o segurado especial rural. O segundo ponto é o contribuinte individual rural. E terceiro, o empregado rural. Portanto, você tem que identificar em qual dessas modalidades você se enquadra. O terceiro passo que vamos discutir aqui no vídeo é muito importante, que é saber preencher a autodeclaração. É um documento essencial que o trabalhador, que o agricultor precisa preencher corretamente no momento de pedir o seu benefício. E o quarto passo é identificar e separar o tempo trabalhado como rural do tempo trabalhado na área urbana. E vamos para o primeiro passo, que é sobre os 2 requisitos da aposentadoria rural. O primeiro requisito é ter completado a idade mínima, que para o homem, como trabalhador rural, precisa completar 60 anos de idade e a mulher completar 55 anos de idade na data do requerimento. Essa modalidade de aposentadoria foi a única que não sofreu mudanças com a reforma da Previdência de 2019. O segundo requisito é a carência mínima exigida. O segurado precisa ter 180 meses ou 15 anos de exercício na atividade rural e precisa estar, na data do requerimento, exercendo a atividade rural. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha os 15 anos já comprovado na atividade rural e tenha completado a idade de 60 anos se for homem ou 55 anos se for mulher, na data do requerimento, se essa pessoa estiver trabalhando em uma outra função, exercendo uma função na atividade urbana, isso vai descaracterizar totalmente a condição do segurado especial e mesmo que ela tenha os outros requisitos, ela não vai conseguir se aposentar. Portanto, ela tem que estar exercendo a atividade rural no momento de requerer o benefício. Se ela não fizer isso, se ela estiver trabalhando na área urbana, como já falei, isso vai inviabilizar o seu pedido de benefício, o seu direito de requerer o benefício como trabalhador rural. Quem trabalha na agricultura, ele pode se identificar primeiro como segurado especial rural, que é o pequeno produtor rural, é aquela pessoa que exerce sua atividade em regime de economia familiar, é aquele agricultor que trabalha junto com seus filhos, com a sua esposa, com o esposo, enfim, que trabalha com aquele núcleo familiar daquela casa, daquela residência e que trabalham em um pequeno espaço de terra. E a forma de provar que trabalha em regime de economia familiar é apresentar documentos que identificam a sua condição de segurado especial rural nesses respectivos documentos, que são eles: o registro de imóvel rural, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que era a DAP, agora mudou, agora é o CAF, mas que significa a mesma coisa. Apresentar bloco de notas do produtor rural, notas fiscais, licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA, certidão do imóvel rural, certidão do INCRA, comprovante de pagamento do imposto sobre a propriedade territorial rural, que é o TRE, ficha de associado em cooperativa, em associação de agricultores, ficha do sindicato dos trabalhadores rurais,
ficha de vacinação de animais, se é produtor, se é criador de pequenos animais, pode ser o histórico escolar, de escola rural, pode ser a certidão do filho, com os dados do pai, constando os pais como agricultor, certidão de casamento, constando a profissão do esposo, da esposa. Enfim, são vários documentos que comprovam a condição de agricultor. O mais importante e o que eu observo muito são as pessoas preocupadas em pagar o sindicato rural e acham que o simples fato de pagar o sindicato rural é o suficiente para se aposentar, para cumprir, para quando chegar a época de aposentar, somente pagando o sindicato, elas acham que já é o suficiente, mas isso não é verdade. Você tem que ter documentos, esses documentos que já falei, constando a sua profissão. Então, se você vai se consultar, você lá no hospital, um posto de saúde, numa clínica particular, se você vai comprar uma televisão, uma geladeira, em algum lugar que pergunte a sua profissão, você tem que falar que é agricultor e tem que constar nesses documentos, numa nota fiscal, tem que ter a sua profissão como agricultor ao longo dos 15 anos que você vai apresentar no momento de se aposentar. Enfim, tem que ser qualquer documento que comprove a sua condição de segurado especial. Outra modalidade de trabalhador rural é o empregado rural. E a forma de provar essa modalidade é através da carteira de trabalho da Previdência Social, ou seja, a CTPS assinada, comprovando que você é um empregado rural numa fazenda, enfim, e no momento de você pedir a aposentadoria, de você requerer um benefício no INSS, basta você apresentar a carteira de trabalho, constando a sua profissão como empregado rural, que é o suficiente para você conseguir a sua aposentadoria ou qualquer outro benefício que você busque na qualidade de empregado rural. E a outra modalidade de trabalhador rural é como contribuinte individual. E nessa situação, a forma comum de caracterizar essa situação, esse tipo de trabalho, é o boia fria, que é aquele trabalhador rural itinerante que se ocupa em tarefas temporárias sem vínculo empregatício e que paga o carnê do INSS como contribuinte individual rural, paga mensalmente, ele vai lá e paga aquele percentual correspondente à Previdência Social e quando completar a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição, ele vai lá no INSS e requer o seu benefício de aposentadoria apresentando esses documentos. Escreve aqui nos comentários do vídeo qual a sua condição de trabalhador rural. Se você trabalha ou trabalhou sempre com carteira assinada, ou se é contribuinte individual rural, ou se você trabalha em regime de economia familiar, que é aquele pequeno produtor, que é aquele pequeno agricultor que trabalha juntamente com a sua família, com o seu núcleo familiar, ou se você é agricultor, mas já trabalhou na área urbana, com carteira assinada, enfim, conte aí, deixa aí nos comentários a sua situação, que depois eu vou ler e vou responder. E o terceiro passo para conseguir a aposentadoria rural, de forma bem simples, sem ter muita dor de cabeça, é saber preencher a autodeclaração corretamente. Vale lembrar que existem 3 modelos de autodeclaração. A autodeclaração do segurado especial, existe outro modelo de autodeclaração, que é do segurado especial pescador artesanal, e existe a autodeclaração do segurado especial seringueiro ou extrativista vegetal. Portanto, tem que se atentar a esses detalhes na hora de preencher a autodeclaração, porque se preencher um item errado, vai descaracterizar a condição de segurado e a sua modalidade de segurado e você vai ter problema para consertá-lo depois. Tem que ter muita atenção na hora de preencher a autodeclaração, de colocar as informações corretas no espaço da autodeclaração. E o quarto e último passo, você precisa ter uma atenção especial, pois aqui você precisa identificar corretamente aquele tempo que você trabalhou como agricultor, apresentar documentos que comprovam essa condição e separar daquele tempo que você trabalhou com carteira assinada. É muito comum, principalmente na região do Nordeste, as pessoas sempre trabalharam
na agricultura, chegou uma época em que foi trabalhar na área urbana, trabalhou com carteira assinada, depois volta para a sua região e volta a trabalhar como agricultor. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha na agricultura e chega um período que ele trabalha com carteira assinada, como trabalhador urbano, durante 5 anos, por exemplo, esse tempo com a carteira assinada, ele não é agricultor. Porém, quando ele deixa de trabalhar com aquela carteira assinada e volta para a sua região, começa novamente a trabalhar como agricultor e é assim que ele vai levando até quando chega a idade de se aposentar. E nesse momento ele precisa identificar e separar o tempo trabalhado na área urbana do tempo trabalhado na área rural. Se o segurado não fizer dessa forma e para cada tempo que ele trabalhou na agricultura, ele não apresentou documentos que comprovem a sua condição de agricultor, ele não irá se aposentar. Portanto, é muito importante você identificar e separar o tempo urbano e fazer detalhadamente e apresentar esses dados na autodeclaração no momento de pedir a sua aposentadoria. Lembrando que se ficar alguma dúvida sobre o assunto, escreve aqui nos comentários do vídeo que depois eu respondo para você. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, é muito importante para que eu possa continuar trazendo assunto sobre os direitos dos trabalhadores, dos segurados da Previdência Social. Deixe aí um gostei para mim saber que esse vídeo foi útil para você. Ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que eu publicar um vídeo novo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.